nós vamos fazer a resolução de uma atividade de cálculo numérico. E nessa primeira questão, que é uma questão que envolve erro relativo e erro absoluto, então é bem simples, a gente vai resolver junto aqui, ó. Considere o seguinte trecho presente em uma etiqueta de pneus para carro. A duração da quilometragem para utilizar esse produto com segurança é de aproximadamente 3,2 vezes... Aí teve um errinho aqui, porque nós temos esse 4 como expoente, tá? Vamos lembrar que ao falar de erro absoluto e erro relativo em relação a aproximações no cálculo numérico, nós temos que o erro absoluto é determinado pelo valor da diferença entre o valor real e o valor aproximado, ok? Então, como é expresso na etiqueta, que para segurança do produto, a quilometragem é de aproximadamente 3,2 vezes 10 à quarta. Sabendo que o erro aceitável é igual a módulo do erro absoluto menor ou igual a 3 vezes 2, na impressão ficou a configuração errada, assinale a alternativa que apresenta a quilometragem máxima e a mínima para que se possa trocar esses pneus. Então, nós vamos aqui observar essa desigualdade. Nós já temos o valor em módulo desse erro absoluto. Fazendo a substituição, nós vamos ter módulo, erro, o valor real menos o aproximado, então nós temos aqui apenas o aproximado. Então, o módulo disso tem que ser menor ou igual a 3 vezes 10 ao quadrado. Vou fazer o cálculo. Perceba que esse valor aqui, ó, 3,2 vezes 10 à quarta, então, é o mesmo que 3,2 vezes 10.000, tá? 10 à quarta, 10.000, menos x, menor ou igual a 3 vezes 10 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 100. Então, nós precisamos de um número, 3,2 vezes 10.000, é o mesmo que 32.000, menor ou igual a 300. Ok, ó, 10.000, retira aqui um zero e a vírgula desloca, certo? Para a direita. Então, perceba que nós temos aqui uma expressão, uma desigualdade, que nós temos um módulo. Isso quer dizer que esse valor aqui, dentro do módulo, né, ele pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Então, nós podemos fazer a seguinte afirmação, que 32.000 menos x é menor ou igual a 300, mas pode ser também maior ou igual a menos 300, porque o valor que está em módulo, ele pode ser positivo ou negativo. A partir daqui, nós temos, então, duas inequações. Essa primeira, que eu tô colocando em destaque, e essa segunda. Vamos resolver aqui a primeira, resolver em vermelho. Então, nós temos que menos 300 é menor ou igual a 32.000 menos x. Vamos passar esse 32.000 para cá, então fica menos 300 menos 32.000 menor ou igual a menos x. Fazendo aqui menos 300 menos 32.000 é o mesmo que menos 32.300 menor ou igual a menos x. Bem, como tá negativo, certo? Vamos multiplicar por menos 1. Com isso, nós temos que 32.300, a desigualdade por ter multiplicado por menos 1 modifica. Então, nós temos a primeira afirmação, que refere-se à primeira equação, como o valor de x, ele é menor ou igual a 32.300, certo? É o mesmo que dizer que x
ele é menor ou igual a 32.300. Agora, resolvendo essa segunda parte da inequação, vou escrever aqui do lado, nós vamos ter 32.000 menos x menor ou igual a 300. Menos x menor ou igual a 300, menos 32.000, menos x é menor ou igual a menos 31.700. Vamos aqui multiplicar por menos 1. Temos que x será maior ou igual. Então, multiplicando por menos 1, 31.700, tá? Desigualdade multiplica por menos 1, a gente modifica a desigualdade, certo? O sinal de desigualdade. Então, observe que o x ele tem que ficar entre os valores de 32.300 e 31.700. Então, vamos botar aqui no meio, ó. Esse x ele tem que ser menor ou igual a 32.300 e maior, né? Ó, x maior ou igual a 31.700. Nós temos aqui os limites, né? Dessa resolução. Voltando para a questão, na questão nós queremos saber a quilometragem máxima e mínima. Então, perceba que o mínimo é 31.700 e o máximo é 32.300, que nos leva a ver que é a letra B. Então, alternativa B. Agora, vamos para a próxima. Vamos agora para a questão 2. E só um detalhe, como fez a impressão saiu errada, configurou a impressão, esse número aqui, esse símbolo é o número 32 na base 10 e esse é 40 na base 8, tá? Então, para organizar o pensamento, se tiver muito borrado, não der para entender, significa exatamente esses valores. Então, o programa elaborado por Leandro opera na base 8. Nesse sentido, ao inserir o número 32, nosso sistema de numeração, o número 32, que está na base 10, o programa o reconhece como 40, certo? Que esse 40 na base 8, porque a máquina está operando, o programa está operando na base 8. Leandro inseriu a seguinte expressão numérica na base decimal, 45 vezes 2 mais 10. Assinale a alternativa que apresenta a maneira como o programa, elaborado por Leandro, reconheceu a solução dessa expressão. Primeiro, vamos entender que um número, nós vamos pegar um número, certo? Que esse número, ele tem uma representação. E essa representação a gente pode converter para qualquer número, certo? Qualquer base. No caso, base decimal, a gente vai estar utilizando. O que acontece? Eu preciso entender que esse número que nós estamos utilizando aqui para a n, certo? Ele tem que ser diferente de 0. Então, o primeiro elemento aqui não pode ser 0, tá? E a nossa base vai ser determinada e de modo que esse número, esse termo, ele tem que ficar entre 0 e a base, tá ok? Então, vamos lá organizar aqui a fórmula e a gente vai fazer a aplicação dela. Bem, então agora a gente vai fazer o seguinte. Nós temos que entender que esse B é a base, certo? Esse AN, ele representa o número, tá? O dígito, na verdade. E esse N aqui, ele representa a posição. Lembrando que a posição do número, do dígito, aliás, ela vai variar, certo? De 0 a um número maior que 0, certo? Até chegar nesse N, que representa a posição. Então, o que nós queremos na questão é saber como que eu vou representar 45 vezes 2 mais 4, né? Então,
Por que eu vou precisar modificar? Porque se a gente resolver essa expressão, a gente vai ter o resultado na base decimal. E a gente quer esse resultado aqui na base octal. Então, da mesma forma que 32 na base 10 é o mesmo que 40 na base 8, então, nós precisamos entender, certo? Que nós vamos ter a representação decimal deste número de uma outra forma, porque a gente vai utilizar aqui a base 8. E como é que a gente faz? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver aquela expressão. Que expressão é? 45 vezes 2 mais 4. Então, nós temos 45 vezes 2 mais 4 é 6. E fazendo 45 vezes 6, nós vamos encontrar 270. Esse número 270, ele está representado na base 10. Tá bom? Nós vamos colocar agora ele aqui na representação da base octal. Como que a gente faz isso? Uma maneira simples é pegar 270 e ir fazendo divisões por 8. Vamos dividir por 8. E aí, a gente vai ter que 27 para 8. É 3 vezes 8, 24. Sobra 3. 30 para 8 é o mesmo que... Vamos lá, 7 menos 4, né? Fica aqui com 3. 30 para 8. Então, nós temos 3 vezes 8 de novo, 24. Sobra 6. Então, veja que o resto é 6, não tem como dividir para 8. Vamos pegar agora o quociente 33 e continuar dividindo para 8. 33 para 8 é o mesmo que 4, porque 4 vezes 8 é 32 e sobra 1. Quando a gente chegou aqui, tá? Num quociente 4, que não dá para dividir mais, continuar por 8, então, nós acabamos com a representação e a gente vai seguir do seguinte modo. Nós vamos pegar o quociente final e vamos seguir até o primeiro resto. Então, esse número, 270 na base 10, ele vai ser 4, 1, 6 na base 8. 4, 1, 6 na base 8. No caso, a letra certa é novamente a letra B. Na questão 3, nós temos que a mantícia de um número real é uma representação corriqueiramente utilizada com o objetivo de diminuir a quantidade de byte ou bit. O bit se refere à menor informação que pode ser transmitida. Questão 3 diz: a mantícia de um número real é uma representação corriqueiramente utilizada com o objetivo de diminuir a quantidade de bits. O bit se refere à menor informação que pode ser transmitida e armazenada no meio digital. Considere o número 745 inteiros e 47 centésimos. Assinale a alternativa que apresenta a representação desse número em ponto flutuante, sabendo que o sistema comporta 5 algarismos nessa mantícia. Então, o que nós vamos entender? Que para representar um número de ponto flutuante, nós precisamos considerar que ele pode ser, certo? Um valor, mais ou menos 0, em que eu considero o dígito 1, dígito 2, certo? E assim a quantidade de dígitos vai ser a quantidade que é determinado pela essa mantícia. E multiplicamos pela base, tá? Elevado ao expoente, ok? Então, o que nós temos? Foi dito que o número que nós temos aqui é 745, né? Então, se a gente colocar esse 745 em modelo de ponto flutuante, nós vamos perceber que a gente, tá? Que é 1. Nós vamos perceber que nós temos aqui um número que está passando de 1. Então, vamos reduzir ele. E a nossa vírgula, então, vai ter que vir aqui 1, 2, 3 casas. Então, isso é a mesma coisa que 0,74547 multiplicado por 10 ao cubo. E por quê? Porque nós temos aqui o deslocamento de 3 casas, né? Então, para que esse número ele volte ao número que era
745 inteiros e 47 centésimos, é necessário fazer essa multiplicação por 10 ao cubo. Bem, foi dito que essa mantisa, ela comporta 5 algarismos, ou seja, eu tenho um número de dígitos, certo? Que vai até uma quantidade T, que é a quantidade total da mantisa. E aí, como ele diz que é 5 algarismos, nós vamos verificar quantos algarismos nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que a gente não vai precisar fazer nenhuma operação, tá? De truncamento e tal. Então, a gente vai parar aqui mesmo e a resposta vai ser 74.547 vezes 10 ao cubo. Tá? Então, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, 74.547 centésimos de milésimos vezes 10 ao cubo. E a gente vai parar aqui, porque a gente já achou a resposta. E a resposta certa é a letra E, tá? Vamos organizar que isso aqui tudo é expoente, ó. Tudo é expoente, então é a mesma coisa. 7, 4, 5, 4, 7, 10 ao cubo, ok? Na questão 4, nós temos aqui o sistema de numeração binário. E esse sistema de numeração binário se refere a um sistema de numeração posicional composto somente por 2 dígitos, 0 e 1. Internamente, os computadores digitais operam com esse sistema, pois trabalham com 2 níveis de tensão que podem ser associados aos valores desse sistema de numeração. Considere os seguintes números binários. Nós temos aqui o A, que é indicado por 10.000, isso aqui é a base 2, e o número B, que é indicado por 1 milhão, 1 milhão e 1.000, também na base 2, tá? Então, são esses 2 números. A sinal alternativa que apresenta a soma entre os números B e A. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esses números estão na representação binária e o ideal é que a gente converta esses números para a representação decimal e depois de entender qual é o número da representação decimal, a gente vai fazer a soma para, então, essa soma transformar em número binário, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Primeiro, o número A. O número A é 10.000 na base 2. Então, como que a gente vai fazer essa representação? Então, detalhe. Indo da direita para a esquerda, perceba que esse 0 ocupa a posição 0, esse outro 0 a posição 1, esse outro 0 a posição 2, esse a posição 3 e esse a posição 4. Então, como está na base 2, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o primeiro dígito, multiplicar por a base, que nós estamos tendo, que é 2, e elevar a posição dele, que é 0. E assim, nós temos o outro dígito 0 vezes 2, e a posição dele, que é 1, 0 vezes 2 é a posição dele, que é o quadrado. Esse 0 aqui, vezes 2, e a posição dele, 3. E 1 vezes 2, a posição dele, 4. Agora é só resolver. Perceba que esses valores que são zeros, vai dar 0. Nós temos um 0, 2, 3 e 4 zeros. Mais 1 vezes 2 a quarta, né? Esse 2 a quarta é 16, e 1 vezes 16 é o mesmo que 16. Somando 0 mais 16, teremos, então, 16. Isso nos leva a entender que 10.000 na base 2, ou 1, deixa eu tirar esse pontinho daqui, tá? Então, 1, 0, 0, 0, 0 na base 2 é o mesmo que 16 na base 10. Então, aqui a gente está convertendo de binário para decimal. A gente tem que fazer a mesma coisa com o número B, né? Vamos colocar aqui o número B. O B, ele é 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Isso na base 2. Vamos representar na base 10. Então, vamos lá. Da direita para a esquerda, teremos esse 0 vezes 2 elevado a 0, mais esse segundo 0 vezes 2 elevado a 1, mais esse 0 vezes 2 elevado a 2, mais esse 1 vezes 2 ao cubo, mais esse 0 vezes 2 à quarta, esse outro 0, vamos somar, vezes 2 à quinta, mais esse 1 vezes 10 elevado a, botei um 10 aqui, vezes 2 elevado a 6, ok? Então, vamos lá representar. Resolvendo, temos
0, multiplicando 0, 0, teremos aqui, então, essas somas igual a 0. Mais 1 vezes 2 ao cubo é o mesmo que 8. Mais 0 vezes 2 à quarta, 0. E 0 vezes 2 à quinta dá o quê? 0 também. Então, mais 0. E 2 à sexta é o mesmo que 64. Então, nós temos que 8 mais 64 é o mesmo que 72. Então, este número na base binária é o mesmo que 72 na base 10. O que nós vamos fazer agora é somar. Olha só, 72 mais 16 é o mesmo que 88. E esse 88 é na base 10. O que nós vamos fazer agora é fazer a transformação desse número que está na base 10 na base binária. Então, nós vamos fazer divisões por 2. 88 por 2 dá 44 e resta 0. Dividindo por 2 dá 22 e resta 0. 22 por 2 dá 11. 11 vezes 2, nós temos, então, 22 e resta 0. 11 por 2 dá 5 vezes 2, 10, resta 1. 5 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, resta 1. 2 por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, resultado é 0 no resto. Pega o último quociente e vai colocando os restos. Então, teremos 1, depois 0, esse resto aqui, depois o resto 1, resto 1, resto 0, resto 0 e resto 0. Isso na base 2. E o resultado, nós vamos perceber que vamos lá, 10, eu tenho 2 uns e 3 zeros. Então, 10, 2 uns e 3 zeros, letra C. Então, é isso, pessoal, tá? Desejo bons estudos a todos. E na próxima aula, a gente vai ver mais um pouquinho de cálculo numérico.